Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aí na quinta live, né? Hoje a gente está fechando um ciclo aí, né? Que é exatamente da estrutura. Oi, Thalita. Da estrutura, né? Então, boa noite a todos, né? Então, no primeiro encontro, no, no primeiro encontro a gente trabalhou aí título, né? Depois fomos para o tópico frasal, depois introdução, argumentação, né? E chegamos aí até que enfim à conclusão. Enquanto eu estou falando de estrutura, né? Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal chegar, né? Mas gostaria desde já aí agradecer tanto quem participa aqui, né, que tem a possibilidade de participar ao vivo, né? Quanto também quem depois assiste aos vídeos, né? É bem interessante também esse compartilhamento, essa oportunidade. Tá? Então eu já deixo desde já aí o meu agradecimento às, às pessoas que assistem. Né? Eu estava procurando uma palavra. Oi, Luciana, tudo bem? Então, aprendi a esperar sempre uns minutinhos, né, antes de começar. Tá? E então, só recapitulando aí, estamos na quinta live, né? Entramos aí na quinta live, trabalhando um tema que é bem interessante, porque fecha, né, a questão da estrutura. Tá? Então a gente começou lá pelo título, né, foi pela introdução, trabalhou as justificativas, trabalhou a argumentação, agora a gente vai fechar. Entendi. Agora a gente vai fechar com a conclusão. Tá? Então sempre aguardo uns minutinhos aí, para o pessoal também ficar ciente, né? Tá? Do nosso encontro aí, né? Nosso encontro semanal, sábado às 18, tá? Ok. Quanto aguardo aí, é interessante vocês fazerem essa live sempre com papel na mão, uma caneta. Eu sempre proponho alguns exercícios e dou um tempinho, né, para a gente executá-los, tá? Okay. Gostaria de reafirmar. Oi, Luciana. A oficina, você fala sobre a oficina que eu trabalhei? É isso, Luciana? Isso, as lives estão salvas. Ah, de redação, né? Eu trabalhei, eu vou trabalhar depois aquela de estrutura. Você está falando do grupo que eu fiz, né? Uma de estrutura. Isso, aí eu tenho essa que é redação e que eu trabalho pontuação, que vai acontecer dia 8 e dia 10. São 2 dias, né? Ou na quinta ou no sábado. As inscrições, né, estão aí disponíveis no próprio bio. Tá? Vão ser 3 horas de oficina, em que eu retomo a estrutura toda, mas aí só que aí eu dou um foco maior na pontuação. Então eu retomo a introdução, mas aí eu vou, a partir do momento que eu vou pontuando, aí eu vou salientando e mostrando por que tem ponto, ponto e vírgula, reticências, dois pontos, aspas, né? Vou retomando isso na própria prática do texto. Tá? As inscrições estão aí abertas a um preço super popular. Tá? Eu faço pelo Google Meet, são 3 horas. Né? No sábado vai acontecer das 14 às 17. E na quinta das 19 às 22. Tá?
Bom, um tempinhozinho aí, né? Vamos começar, né? De maneira tranquila, para o pessoal ir chegando também. Eu vou tirar aqui os comentários, tá? Compartilhar a tela, mas a gente vai bem tranquilo para o pessoal ir chegando, né? Tá? Tá, qual é o assunto de hoje, né? É como fazer uma conclusão, tá? É bem interessante porque eu retomo sempre a primeira fala. O que é escrever um texto? De um modo ou de outro, escrever um texto é uma elaboração matemática, né? Porque nada se perde, nada sobra. Tudo aquilo que de um modo ou de outro você aponta lá na introdução, depois, e introdução quer dizer abrir, né? Introduzir algo, e aí você desenvolve na argumentação, e aí na conclusão você fecha. Por isso que eu fiz esse caminho de estrutura, né? E eu vou continuar nas outras lives, né? Na live que vem eu vou trabalhar a estrutura mais pensando na pontuação. É claro que vai ser só 1 hora, vai ser muito diferente, né, da oficina que eu vou trabalhar, que vão ser 3 horas de pontuação, e aí eu posso tirar mais dúvidas e tudo mais. Mas eu vou de um modo ou de outro fechar um ciclo, né? Fechar um ciclo de estrutura. Porque quando a gente vai elaborar um texto, seja ele de 30 linhas, seja ele de 300 folhas, a gente tem que pensar em 2 camadas. Uma na estrutura, né, que é pensar exatamente, se a gente está trabalhando um texto dissertativo, né, pensar na introdução, na argumentação, na conclusão, e pensar na outra estrutura que tem a ver com a coesão, que são as partes gramaticais, que vão deixar de um modo ou de outro seu texto claro para a pessoa que vai ler. Você tem que imaginar que quando a pessoa lê, você não está do lado. Quando a pessoa, se tiver alguma dúvida, né, em relação a alguma palavra ou em relação a alguma pontuação, você não vai estar ali dizendo assim, opa, não, eu quis dizer isso. O seu texto tem que estar claro bastante, porque não está mais no seu poder. O seu poder está em elaborar o texto. Depois é outra pessoa que vai ler e ele tem que entender. Eu retomo sempre uma questão muito importante. Tem diversos concursos, diversas provas, em que as pessoas têm o conhecimento, mas não conseguem, né, levar isso para o papel. Então, digamos, o número gigante que a gente tem de pessoas que não conseguem passar no exame da OAB, né, exatamente não é porque as pessoas não detêm o conteúdo. Algumas pessoas, claro, não detêm o conteúdo, mas grande parte das anulações das provas ou da baixa pontuação tem a ver muitas vezes com que a pessoa não conseguiu deixar claro aquilo que ela sabia. Ela sabe o conteúdo, mas ela não consegue transferir aquilo para o papel. É comum, né? Quantas vezes eu já me deparei com pessoas em que você perguntava, a pessoa ia prestar um concurso e você perguntava para ela sobre diversas coisas, né? E a pessoa falava tudo. Não, você sabe sobre isso? Falava tudo. Eu falava, nossa, né? Vai bombar, né? Vai chegar ali e vai arrasar. E de repente a pessoa não passava ou não conseguia ir bem no exame. Por quê? Porque ela não conseguia transferir aquilo para o papel. Porque transferir para o papel tem as suas regras, tem as suas 2 camadas, coerência e coesão. Tem a estrutura do texto que você tem que elaborar e respeitar, e também tem o conhecimento gramatical que de um modo ou de outro vai deixar o seu texto claro para a pessoa. Então a primeira camada que eu venho elaborando aqui com vocês é de estrutura. No decorrer das aulas eu vou retomar essa estrutura, né? Mas também vou pontuando algumas questões importantes de gramática. Tá? Então, para coroar hoje, eu vou trabalhar aí com conclusão, porque quando a gente pensa na estrutura dissertativa, a gente trabalha com introdução, argumentação e conclusão. Tá? Então, tranquilo aí, né? Então, vou compartilhar aqui outra. Tá. Bom, então vamos entender um pouco, né, o que é conclusão, né? Conclusão é o último parágrafo ou as últimas folhas, né? Porque, digamos, você pode fazer uma conclusão de um texto,
de 30 linhas, você pode fazer a conclusão de um texto de 10 linhas. Às vezes as pessoas vão para concursos e falam assim, não vou me preparar muito porque não vai ter redação. Mas mal elas se enganam porque vão ter questões dissertativas. E questões dissertativas, seja ela de 10 linhas, você tem que começar e terminar. E você usa o conhecimento ali. Você usa, né, o tópico frasal, você usa uma justificativa, só que em linhas menores. Né? Você não precisa dividir em parágrafos. Então, em 10 linhas, você tem que falar de determinado assunto ou de tal teórico. Então, você tem que ter esses dois domínios, a de coerência e de coesão. Tá? E aí você tem que finalizar. Né? E aí, conclusão é finalizar, daí do verbo concluir, fechar. Né? Muitas vezes, né, determinados textos pedem uma proposição do tema. Então, digamos, você vai prestar vestibular, muitas vezes o vestibular, o Enem está lá, faça uma proposição do tema. Quer dizer, dê uma proposta, né, faça uma proposta de intervenção ao tema abordado. Então, digamos, se coloca uma problemática, né, um problema social, você tem que chegar ao término daquela redação e não só comentar, mas você tem que dar uma solução para isso. Né? Então, muitas vezes a conclusão, essa solução chega lá na conclusão. E aí é um erro muito comum das pessoas quando estão desenvolvendo o texto, quando eles estão na argumentação, em vez da pessoa estar apresentando o problema, a pessoa já tá dando uma solução, fazendo uma conclusão. Quando a conclusão vai lá no último parágrafo. Né? Então, quando você faz o desenvolvimento ou a argumentação, para quem perdeu o desenvolvimento da argumentação, está no IGTV, foi a aula da semana passada, né? Eu trabalhei com argumento de autoridade. Vamos ter oportunidade de trabalhar mais tipos de argumentos, porque temos vários argumentos, causa e consequência e tudo mais. Né? Mas para quem tem dúvidas quando eu falo em argumentação, pode rever lá o vídeo que está. Tá? E na conclusão você dá essa solução. Né? Você soluciona um problema, caso tenha um problema. De repente, se você está falando de algo positivo, né? Então, digamos, você está elogiando o transporte público. Você pode dourar a pílula, tudo está bom, mas poderia estar melhor. Né? Então, você pode dourar a pílula. Poxa, que bom, né? Que os ônibus são confortáveis e tudo mais, mas, poxa, poderia então ter mais ônibus. Né? Poderia o sistema ser gratuito. Você pode dourar a pílula. Você sempre pode colocar uma proposição. Né? Ou dizer assim, nossa, que bom, então continue, mantenha, né, o transporte público com essa qualidade e tudo mais. Tá? Mas você também precisa fechar. Né? Porque de um modo ou de outro você está fazendo uma crítica positiva que você não precisa fechar seu texto. Porque muitas vezes, né, quando a gente fala de conclusão, as pessoas levam sempre para uma questão assim, tem que dar uma solução porque tem um problema. Não. Se você não tem um problema, né? Mas você, de um modo ou de outro, pode optar por coisas ou dizer que aquilo está bom e que bom, né? Que maravilha. Tá? E aí tem um bate-bola que é interessante, né? Porque é fechar o conteúdo da introdução. Lembre-se, você introduziu algo, né? Você abriu um texto, então você tem que fechá-lo. Né? Como de repente, igual eu comentei, você vai prestar uma prova e tem questões dissertativas. Não precisa ter nem a redação. Né? Tem lá questões em que você tem que dissertar, tem que escrever, né, sobre tal teórico. Você abre falando sobre a pessoa e fecha, né, em 8 linhas, 6 linhas, em 10 linhas, mas você tem que perpassar por essa estrutura dissertativa, porque ela exatamente foi constituída dentro de uma metodologia. Né? Escrever, de um modo ou de outro, exige. E para isso tem diversas tipologias de textos. Né? Eu poderia estar falando aqui do texto narrativo, que é outra estrutura, mas estou falando do texto dissertativo. E tem a sua estrutura e a pessoa tem que perseguir. Tá? Tem uma ordem. Por isso que, de um modo ou de outro, a gente consegue fazer a leitura, porque há uma lógica naquilo ali. Porque se não houvesse lógica, a gente não conseguiria ler. Né? Quantas vezes vocês já se depararam, né, como eu também, como professor, estou quase há 25 anos dando aula, e você pega um texto e tem um monte de linhas, mas não tem uma ordem, né, de conteúdo, de ideias. E aí você fala, não, calma aí, você tem que seguir uma estrutura para que eu possa entender o seu texto. Não está claro o que você quis dizer. Tá? Ok? Então, lembre-se, né? Quando a gente trabalha a conclusão, a gente trabalha para uma base de finalizar, de dar uma solução
e fechar o conteúdo da introdução, ok? Vamos lá. Agora eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Eu falei, né, que a conclusão, ela, de um modo ou de outro, ela dialoga com a introdução. A introdução você abre e a conclusão você fecha, tá? Então, para mostrar esse diálogo, né, eu trouxe aqui uma introdução, que foi a introdução que a gente fez na semana passada para que eu complementasse com o argumento. Então, para quem estava, né, na semana passada, e para quem não estava, também pode, né, de um modo ou de outro, observar isso, que eu vou explicar novamente. Então, quando eu elaboro uma introdução, o que é que eu tenho que pensar em fazer? Eu tenho que ter um tópico frasal, e aí eu grifei aqui, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia, e tem que ter duas justificativas, porque eu vou trabalhar com os argumentos. E aí coloquei duas justificativas, né, pensando, por que a escola pública brasileira enfrenta problemas graves? Primeiro, já que falta acesso à internet para os alunos. Segundo, como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Então, pensei, porque a escola pública brasileira enfrenta problemas graves. Dei duas justificativas, porque aí eu trabalho, desenvolvo dois argumentos. Mas a minha introdução também é base para eu trabalhar a conclusão. Tá? A minha introdução é base para eu trabalhar a conclusão. É por isso que eu coloquei aqui, né, em letras brancas, o tópico frasal, né? Porque eu coloquei aqui, porque eu vou, quando eu abri o texto, eu abri a minha introdução, né, com um tópico frasal, que é até onde vai o ponto aí, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves, e com duas justificativas. Então eu tenho que fechar cada um desses pontos. E a introdução vai dar a possibilidade, eu tenho que fechar cada um desses pontos que eu abri. Então eu já fiz lá o desenvolvimento na argumentação, agora eu vou fechar isso aí, tá? Eu coloquei em branco aqui porque é exatamente esse exemplo que eu vou utilizar para eu trabalhar com vocês a conclusão. Eu vou fechar parte a parte esses três períodos, por isso que eu coloquei pontos aí, eu vou fechar cada um deles, tá? Vou fechar cada um deles, ok? Então perceba, tá aí, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Isso foi meu tópico frasal na justificativa, que é a minha frase quando eu começo, tá? Então agora eu vou lá para a conclusão. Okay? Isso é muito importante porque te ajuda muito, no momento que você está escrevendo o texto, a saber o que você vai escrever na conclusão. Você olha lá e fala, opa, eu abri isso, agora eu tenho que fechar todas essas questões aqui. Tá? Se eu tivesse aberto aqui 5 períodos, né, 5 pontos, eu iria fechar esses 5 pontos lá na conclusão. Tá? E aí uma pergunta que vem, como eu fecho? Vai ser o próximo, na próxima chamada eu já mostro para vocês, tá? Vou compartilhar aqui com vocês e fiquem com essa pergunta, como eu fecho, né? Guardem isso, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia, tá? Tá aqui, ó. Lembrem lá, a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. Foi o meu tópico frasal. Eu fiz essa afirmação. Né? Comecei o meu texto fazendo essa afirmação. Já fiz lá o desenvolvimento, a argumentação, agora vou fechar. A questão importante, né? Eu começo com conectivo, né? Para finalizar isso. Né? Então, eu posso utilizar por fim, enfim, né? Portanto. Tá? Então, são conectivos que me ajudam e que indicam ao leitor que eu vou fechar o meu texto. Tá? É uma indicação. Se eu utilizasse por fim ou enfim junto, portanto, conclui-se, né? Eram indicações que eu iria, de um modo ou de outro, apontando. Olha, eu vou... Agora perceba, né? Eu falei lá do problema da educação. Então eu começo, né? Já começo com conectivo e já começo a apontar para isso. Perceba que aqui eu necessito fazer uma intervenção. Quer dizer, não basta ter escrito. Eu tenho que, de um modo ou de outro, né, dar uma solução para o que eu escrevi. Né? Propor uma solução possível. Eu apontei lá que a educação está com problemas graves por conta da pandemia. Quem é que pode, né, solucionar isso? A gente paga impostos, né? A gente vota
e garante a uma pessoa, ou a pessoas, né, para que de um modo ou de outro utilize o nosso dinheiro, utilize a nossa confiança, que a gente votou na pessoa, para que consiga resolver os problemas que aí se apresentam. Né? Então eu vou recorrer à pessoa. Eu não estou com problema com a educação pública, eu não estou com problema com a educação privada, eu estou com problema com a educação pública. Se fosse uma escola privada, eu iria pedir lá para os gestores, ou para o sindicato, representante. Mas eu estou falando de escola pública. Né? Então coloquei, por fim, é necessário garantir uma educação de qualidade para todos os alunos da escola pública. Perceba que eu aponto, eu anuncio. Né? Eu digo assim, ó, é necessário garantir. Né? Estamos com problema na educação, então é necessário garantir. Perceba que eu apontei lá e coloquei, como eu poderia ter, é necessário que o governo federal, é necessário que a Secretaria Municipal, né, que a Secretaria da Educação Estadual, eu poderia, mas eu já deixei aberto, né, e fiz, é necessário garantir uma educação de qualidade para todos os alunos da escola pública. Eu falei que tinha um problema e já estou indicando uma possível solução. Pessoal, a solução não precisa você ser um gênio, né? Não, a gente vai para o básico. Se a gente está falando de transporte público, né, SP-Trans, né, aqui em São Paulo, né? Se a gente está falando de maneira estadual, você vai recorrer ao órgão estadual. Se você está falando em base federal, você vai recorrer a órgãos federais. Né? A gente tem que pensar sempre nas instâncias, né, que a gente, de um modo ou de outro, garantiu que estivessem lá, quando a gente está falando do bem público, seja saúde, educação, transporte, segurança. Né? A gente tem que pensar nessas instâncias, não adianta ficar, né, pensando em outras instâncias. Okay? Antes de eu abrir, né, vocês vão ter um exercício, mas eu gostaria de abrir para os comentários aqui, né? Se vocês gostariam de fazer alguns comentários aí ou alguma pergunta, tá? Vou abrir aqui, tá? Se vocês tiverem alguma duvidazinha aí, tá? Ok. E já vou. Eu sempre dou essa possibilidade de a gente ir fazendo um exercício, né? Tá? Enquanto isso, já vou partir aqui para o exercício, né? Porque aí no exercício vocês podem, de um modo ou de outro, surgir dúvidas, né? Tá. Percebam aqui, né? Ah, sim, Thalita, com certeza, né? A conclusão precisa estar coerente com o desenvolvimento. É que eu trabalhei na semana passada a argumentação ou desenvolvimento, né? Ela precisa estar super coerente, porque é a partir da introdução, né, que eu faço o desenvolvimento. E a partir do o que é o desenvolvimento? É exatamente desenvolver as ideias propostas lá em cima. E é claro, quando eu vou concluir, eu penso lá na introdução, eu já estou articulando com o desenvolvimento. O cuidado que eu sempre peço aos alunos é não no desenvolvimento, né, fazer a conclusão. Muitas vezes a pessoa quer, em vez de desenvolver, né, o seu texto e tudo mais, a pessoa começa já a fazer a conclusão, que exatamente muitas vezes dá uma solução, e não é isso. Tá, Thalita? Bom, pensando no exercício, né, eu fiz aqui um tópico frasal. Imaginemos, né, que eu estou construindo a introdução e a gente já viu que o bate-bola é exatamente com os três períodos, né? Tópico frasal, justificativa 1, justificativa 2. Então eu digo assim, a saúde pública enfrenta problemas sérios para combater a pandemia. E o que é que vocês vão fazer aí? Né? Vocês vão construir só um período, né? De nada, Thalita. Só um período, né? Em que vocês, de um modo ou de outro, correspondam a isso que eu coloquei. Então, vou fazer um aqui, né? A saúde pública, posso colocar, portanto, por fim ou apenas um conectivo? Portanto, pode,
Pode, tranquilo, né? A pergunta aqui, né? Posso colocar portanto, por fim? O importante é que você coloque um conectivo que indique finalidade, né? O importante é isso, tá? Então pode ser qualquer um, portanto, por fim, enfim, conclui-se, né? O importante é você colocar, né, Priscila, um conectivo que indique isso. O que não pode é, digamos, colocar um conectivo de adversidade. Mas, né, porque você não está fazendo adversidade ao parágrafo anterior. Você está concluindo o seu texto. Tá? Ok, Priscila? Então, a ideia aqui é que vocês façam exatamente isso, né? Então, até aproveitando aqui a pergunta da Priscila. Portanto, né, eu poderia colocar lá, né? Os hospitais necessitam, né, estarem amparados, né, para atender as pessoas. É bom colocar só um, tá, Priscila? É importante colocar só um, não precisa dois. Tá? Portanto, né, porque a ideia é só anunciar, tá? Não precisa reforçar. Ok, pessoal? Então façam aí, né, esse primeiro período da conclusão. É o primeiro período, né? Então, portanto, né, os hospitais públicos necessitam combater de nada. Né? Tá? Façam só esse período. Quando eu falo período, é no máximo, né? Você vai usar o conectivo, né? Um sujeito, um verbo e um objeto. Tá? A gente está fazendo sempre essas marcações menores, né? E claro, depois vocês podem fazer marcações maiores no texto, mas para a gente ir gradativamente entendendo como é que se constitui a estrutura, tá? Se a gente tem alguma dificuldade, ok? Vila aí. A Luciana colocou, sendo assim, pode como, Luciana? Não entendi. O ideal é não colocar, tá? É só você colocar um conectivo, tá, Luciana? Não colocar dois. Portanto, ou por fim, ou enfim. É só um conectivo. Ah, Luciana, ok. Valeu, Luciana. Para quem tiver alguma dúvida, né, em relação ao argumento, foi da semana passada, né, não assistiu, está disponível, né, no IGTV, tá? Então só retomar lá e assistir. A gente trabalhou. Na semana que vem, né, eu vou trabalhar pontuação, né, mas retomando sempre a estrutura, de que maneira eu coloco o ponto, a vírgula, né, é um recorte da oficina que eu vou trabalhar, é um recorte, porque na oficina são 3 horas, a gente tem tempo de bate-papo e tudo mais, tá? Né, mas eu vou, semana que vem, vou trabalhar aí com pontuação. Tá? Vamos lá, né, pessoal? Dando continuidade, espero que vocês tenham aí feito o exercício, se não, depois retoma, né, o vídeo e faz com tranquilidade. Tá? Eu vou Deixa eu desativar os comentários aqui. Tá. Então, quando eu vou fazer a conclusão, eu penso muito na introdução, né? Porque a introdução eu abro ideias, a conclusão eu fecho ideias.
eu fecho aquilo que eu abri, né? Então perceba, qual o movimento que eu fiz até aqui? Eu coloquei a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. E já comecei, né, com o meu conectivo, né, de finalidade e falei que a educação pública precisa melhorar, né? Tá. Agora perceba, eu não abri só a escola pública brasileira enfrenta problemas graves. Eu abri mais duas justificativas, né? Uma foi, já que falta acesso à internet para os alunos, tá? E a outra, como ainda a formação para os docentes lidarem, né, com o ensino remoto. Perceba o seguinte, né? Perceba que eu tenho duas informações díspares, né, diferentes. Uma é falta acesso à internet para os alunos e outra formação para os docentes, para os professores. A primeira informação que eu trabalho aqui é que falta acesso à internet para os alunos. Eu abri isso. E retomando aquilo que eu comentei com vocês, né, quando a gente faz uma conclusão, a gente tem que, de um modo ou de outro, quando a gente está com problema, né, a gente aponta problemas, a gente, de um modo ou de outro, tem que tentar resolvê-los, né, dar soluções possíveis, né, para a solução desse problema. Então, perceba que eu deixei em amarelo aqui, ó, já que falta acesso à internet para os alunos. Então, eu fui lá na argumentação, desenvolvi mais sobre isso, mostrei por que falta acesso, né? Porque no argumento você faz exatamente isso, você desenvolve seu raciocínio, você mostra porque falta acesso, né? Você convence o outro, né, que falta acesso à internet. Agora, né, eu vou lá para a conclusão, tá? E vou tentar dar uma solução para isso. A solução, né, mais razoável possível. Eu vou colocar lá, não esqueçam isso, já que falta acesso à internet para os alunos. Isso é um problema que eu apontei aí na introdução. Tá? Veja que eu já comecei a minha conclusão. Essa é a segunda parte já é o segundo período. Né? Eu coloquei um por fim, tal, tal. Tô dando continuidade no mesmo parágrafo. Só que agora, nesse período, eu vou apontar já que falta acesso à internet para os alunos. Né? Então, qual a solução possível? Quem é que, de um modo ou de outro, né, eu já falei isso e vou repetir, quando a gente pensa, né, numa esfera federal, né, no acesso, né, porque a gente está falando de educação pública, né, então a gente tem 83%, né, das pessoas acessando a escola pública, né, quem é o responsável por isso? O governo federal. Então eu vou jogar, né, a bola para ele. Então eu coloquei aqui, de início o governo federal deve liberar uma verba extra aos municípios para garantir internet de banda larga a todos os estudantes da rede pública. Né? Então perceba aí, né, como eu solucionei aquilo. Eu falei que tem um problema. No desenvolvimento, desenvolvi esse problema, mostrei que tem um problema. Né? Mostrei diversos pontos que, olha, falta mesmo. Né? Ao redor do país, muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes, crianças, né, estão sem conseguir ter aula porque não têm acesso à internet. Tá? Como é que como é que se pode solucionar isso de uma maneira lógica e prática? O governo federal, né, deve liberar uma verba extra aos municípios para garantir internet de banda larga a todos os estudantes da rede pública. Tá? Então, essa foi, na minha cabeça, né, a proposição possível. Mas poderia ter surgido outras, mas desde que de um modo ou de outro desse conta desse problema nacional. Tá? Então perceba como eu fechei ali, apareceu um problema e eu fechei esse problema, eu dei essa solução. Tá? Então eu consegui fazer isso. Então aqui eu já estou no meu segundo período, tá, da conclusão. Ok? Vamos, eu vou abrir aqui os comentários, tá? Para vocês, caso queira perguntar algo em torno disso aí, tá? Uns 3 minutinhos antes de propor aí os exercícios, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, né, em torno da estrutura do que eu já falei, também pode perguntar, né, pessoal?
Ok. Sempre após a live, né, os vídeos ficam dispostos, né, no IGTV. Às vezes é muito corrido, né, até para pensar sobre o texto, né, elaborar questões. Então é sempre bom revisitar, né, para dar uma olhadinha lá. Ok? Agora, então, eu vou abrir aí para o exercício, tá? E aí também vocês podem perguntar caso queira. Tá, vou fechar aqui os comentários. Perceba aqui que eu já... lembre-se que no primeiro exercício, né, eu tinha colocado só o tópico frasal. Aqui eu já abarquei as duas justificativas. Ó. A saúde pública enfrenta problemas sérios para combater a pandemia. Pensei dois porquês, né? Pois faltam profissionais para atuar nos hospitais, como ainda a vacinação para todos os brasileiros. Tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora fizesse, né, um período, um ponto mais ou menos, né, pensando na solução para faltam profissionais para atuar nos hospitais. Tá? Escrevam aí, tá? Se quiser compartilhar também, está aberto aqui, ok? Então, o exercício de agora é: faltam profissionais para atuar nos hospitais. Então, pensem aí nesse segundo período da conclusão. Qual a solução possível que você colocaria, né, para isso, ok? 2 minutinhos aí, tá? 3 minutinhos, né? Na semana que vem eu vou trabalhar a estrutura, mas vou comentar sobre pontuação, né? Vou trabalhar ponto e vírgula, né? Não vou conseguir trabalhar todos os pontos, mas vou trabalhar ponto e vírgula, não ponto e vírgula, né? Vou trabalhar ponto e vírgula. Como de um modo ou de outro existem algumas regras, né, que são que dá clareza ao texto e que são importantes da gente utilizar no momento que a gente está elaborando, para a gente não incorrer em diversos erros comuns, né, no momento que a gente está utilizando o ponto e a vírgula. Tá? Então, na semana que vem, volto com uma estrutura, mas vou comentando mais as ocasiões em que a gente utiliza corretamente, né, o ponto e a vírgula. Né? Uma vez me perguntaram, né, professor, como é que eu reconheço, né, como é que eu consigo escrever um texto, é uma dica, né? Como é que eu consigo escrever um texto e eu sei que ele está bom ou ruim? Eles me perguntaram isso. E era uma dúvida que eu tinha também quando era estudante, né? De repente você não tem uma pessoa que possa continuamente olhar o seu texto, né? E aí a ideia, né, que eu dou para as pessoas que não, de um modo ou de outro, não têm a possibilidade, né, de fazer com que outra pessoa que tem o conhecimento faça uma leitura crítica do seu texto, né, para ver se ele está, para fomentar equidade de igualdades de melhoria de polícias públicas. Pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Para fomentar equidade de igualdades de melhorias de polícias públicas bem planejadas. Políticas públicas.
O que eu indicaria, né, Priscila, só fazendo a leitura aqui, né, pessoal, a Priscila colocou aqui como exercício, né, para fomentar a equidade, igualdade e melhorias de políticas públicas bem planejadas. Já vou fazer a leitura, só vou terminar o meu raciocínio aqui, tá, Priscila? Então, a ideia é que vocês, né, guardem, deixem a redação, vocês escrevam a redação, né, e deixem ela guardada, né, uns 3, 4 dias, decantando, que a gente fala, né? Deixa ela guardada, depois você olha novamente. Com certeza você vai fazer uma leitura diferente do seu texto. O seu cérebro, de um modo ou de outro, já desacostumou, né, das informações que você colocou, né? E aí você vai conseguir. Então, é uma dica aí para quem quer, de um modo ou de outro, não tem a possibilidade de ter uma pessoa, né, que faça a leitura, para que consiga enxergar coisas, não, nossa, esse texto aqui eu não estou conseguindo entender direito. Com certeza, depois de 3 dias, a pessoa vai conseguir fazer essa leitura crítica, né, em torno de gerar um estranhamento no texto. Tá? É uma dica. Bom, indo aqui para o que a Priscila escreveu, né, para fomentar a equidade, igualdade e melhorias de políticas públicas bem planejadas. Priscila, uma dica, né? Tá legal, a ideia tá legal, mas vai direto, né? Eu estou falando que falta profissionais para atuar nos hospitais, então vai direto, né? É necessário que a Secretaria da Saúde ou o Ministério da Saúde pague melhores salários ou garanta, né, mais contratações. É muito importante, Priscila, que a gente vá direto, né? Eu entendi a sua ideia, é uma boa ideia, mas é importante que você imagine que você está escrevendo para outra pessoa. Então vai direto, né? Pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Como é que pode se resolver isso, né? Então, de início, né, seria importante a contratação ou a valorização dos profissionais da saúde, garantindo salários melhores, né? Tá, Priscila? Então, vai direto, tá? Quando você for elaborar, vai direto ao ponto, tá? Se eu estou falando de transporte, vai direto ao ponto e dá uma solução prática, tá, Priscila? Espero que eu tenha ajudado aí, ok? Mais alguma dúvida? Né? Alguém gostaria de compartilhar o texto para que eu fizesse um comentário? Ah, tranquilo, Priscila. Entendo. Não é só você, não. Ah, a Priscila colocou aqui que tem dificuldade de melhorar, né, os pensamentos na hora de escrever num texto, mas isso é todo mundo, por isso que de um modo ou de outro o tempo hábil, né, para provas dissertativas são em torno de 2 a 3 horas, né, para 30 linhas, porque exatamente a gente tem que fazer um rascunho, né, reescrever o texto, né, pensar novamente, e isso não se preocupe que as oficinas que eu ofereço, normalmente o tempo maior, eu sempre também deixo que a pessoa escreva uma redação e me entregue depois para fazer uma leitura, né, nas oficinas que eu trabalho. Tá? Para exatamente isso, para mostrar, ter uma devolutiva, né, da onde a pessoa se encontra e o que a pessoa precisa melhorar. Tá? Porque eu sei dessa dificuldade, que é uma dificuldade de quase todo mundo, posso falar assim com garantia. Tá? Isso a Thalita colocou, né? É um movimento de colocar no papel e depois rever para melhorar, né? Perfeito, né? Isso aí, dá um trabalhão escrever. Isso mesmo, Thalita, né? Isso é super. Eu sempre recomendo, né? Coloca no papel, né? Descansa um pouco, depois melhora, né? Rever. É claro que a pessoa tem que ter o conhecimento ali de, eu estou com problemas aqui na pontuação, como eu posso, né, melhorar isso? O meu texto não está muito claro, como é que eu posso, né, melhorar essas palavras? Né? Dá um trabalhão mesmo, né? Tá? Perfeito. Tá? Bom, vamos à continuidade. Priscila, eu compartilhei aqui
tá aqui pro Francisco, né, no bio lá, quando você acessa, você já abre o cadastro, né? E aí você se cadastra lá e tem todas as informações, tá? Ok? Ou se quiser mandar uma mensagem também, tranquilo, eu te... Mas tá no bio aí, na hora que você acessa a minha página, né? Tá no bio lá, quando você clica, vai te jogar para um Google Form onde você preenche lá. Tá? E tem até todas as informações. É um preço super popular, né? Ok, pessoal? Bom, eu vou agora compartilhar a próxima página aqui, tá? De nada, Priscila. Deixa eu fechar os comentários. Tá. Bom, aqui, né, a gente vai para a terceira e última parte da introdução. Né? Então, recapitulando, quando a gente faz a introdução, a gente tem que pensar num tópico frasal, que é o topo, né, que é a frase que está no topo, é a primeira frase. A gente pensa em duas justificativas para essa frase. Então, eu coloquei: a escola pública brasileira enfrenta problemas graves na pandemia. E aí eu vou trabalhar com duas justificativas, já que falta acesso à internet para os alunos. Percebam que eu já dei uma solução para isso, né? Então, de um modo ou de outro, já trabalhei com duas soluções, que é exatamente esses cadeados, né? Eu abri 3 cadeados lá na introdução e tenho que fechá-los agora. E o fechar, se eu tenho um problema, é exatamente dar solução para esses problemas, tá? Eu tenho, além já que falta acesso à internet para os alunos, do segundo cadeado, eu tenho outro cadeado, né, que é como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Tá? Então percebam aí, né, essa justificativa, né, formação para os docentes. Então, o problema grave na pandemia, né, que a educação vem enfrentando, dentre diversos problemas, né, mas em particular a educação, a falta de acesso para os alunos, né, como também, se você tiver acesso, não tiver um profissional ali preparado, né, para trabalhar com as tecnologias, né, tendo conhecimento de todos os mecanismos, né, que ele pode utilizar na tecnologia para dar uma formação interessante para o aluno, isso também é um problema. Tá? E aí eu coloquei isso aqui na minha introdução, como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Porque foi da noite para o dia, os professores tiveram que se deparar com isso. Quer dizer, não estava anunciado, né? Estava anunciado que 2020 ia vir uma pandemia e que o professor ia se virar nos 30, né? Da noite para o dia. Então, imagine os diversos problemas que ele não enfrentou. Tá? E isso foi uma justificativa que eu trabalhei também lá no desenvolvimento, desenvolvi mais, né, mostrei como os professores enfrentaram esse problema, trouxe até dados, né, porcentagem de professores que não conseguiam, né, ter acesso e tudo mais, e ter conhecimento para trabalhar com as ferramentas digitais e por aí vai. Tá? Então, como é que eu elaborei essa conclusão? Né? Como eu pensei na elaboração dessa conclusão? Vou compartilhar aqui com vocês. Guardem isso, né? Como ainda a formação para os docentes lidarem com o ensino remoto. Eu abri esse cadeado, agora eu tenho que fechar. Vamos ver como eu fechei aqui, tá? Ó, outra medida necessária por parte das instituições de poder é garantir a formação continuada aos educadores na área de tecnologia. Dei essa solução. Se eu tenho pessoas, docentes, né, professores que não têm acesso à tecnologia, e qual a solução para isso? As instituições de poder, né, entenda-se, né, instituições
políticas públicas, né? Estado, prefeitura, governo federal, garanta, né? Que os docentes tenham acesso a isso, dando formação continuada e tudo mais na área de tecnologia. Então essa é a conclusão. Uma das conclusões possíveis, eu poderia ter escrito qualquer coisa, o que eu não poderia é ter saído disso. Né? Se eu estou falando que eu estou com problemas, né? Que os docentes não têm condições, não está tendo formação continuada, eu não posso de repente aqui falar dos alunos. Os alunos já falei, já fechei lá. Então tomar cuidado com isso também. Eu coloquei logo no início, escrever um texto é uma matemática. Você abre cadeados, você fecha cadeados. Tá? Então, tomar cuidado com essa particularidade aí. Ok? Eu vou abrir aqui para os comentários. Tá? Ok? Para quem quiser, né, perguntar alguma coisa em torno disso. Então, perceba que até o momento a minha conclusão fechou todos os cadeados, né, que eu tinha aberto lá na introdução. E eu fiz até uma marcação de pontuação que foi exatamente 3 pontos para mostrar os 3 períodos, como uma coisa estava interligada com a outra. Tá? Okay. Para quem perdeu, né, ou mesmo não conseguiu assistir totalmente essa live, ela fica disponível logo ao término, né, eu já deixo, né, no IGTV. Tá? As outras também estão lá, as outras 4, né, estamos agora na 5ª. Tá? A de título, tópico frasal, introdução, argumentação, né? E agora a conclusão. Aí são todas lá. A live da semana que vem, né? Eu vou trabalhar com ponto e vírgula. Não ponto e vírgula, né? Porque também tem esse ponto e vírgula. É ponto e vírgula, né? E volto à estrutura, retomo a estrutura, né? Só que aí eu vou mostrando alguns exemplos, né? No momento em que a gente tem que utilizar ponto, no momento que a gente tem que utilizar vírgula, né? Isso é colocado, né? Para que a gente possa, né? De um modo ou de outro, observar, né? A importância da pontuação. E aí, só reafirmando, isso também é um aperitivo, né, para a oficina que eu vou trabalhar, que vai ser uma oficina de 3 horas, pelo Google Meet, né, que eu vou trabalhar a pontuação. Aí sim, nessa oficina eu vou trabalhar tudo. Né, trabalhar ponto e vírgula, 2 pontos, reticências, aspas. Tá? Para quem se interessar, as inscrições estão abertas, estão aí no meu bio, né, tem um link. Aí você acessa o link e vai te jogar para um Google Forms lá, você vai preencher e eu entro em contato. Tá? Tem 2 dias disponíveis, né? Tanto a pessoa pode fazer na quinta à noite, né? Das 19 às 22, quanto também vai ter aos sábados, né? No dia 10, que vai acontecer das 14 às 17. Tá? Okay? Agora eu vou compartilhar com vocês o exercíciozinho. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, tranquilo, tá? Deixa eu colocar aqui, né? Agora é você, né? Deixa eu fechar os comentários, aí vocês não vão enxergar mesmo. Perceba que vocês já vêm trabalhando aí, fechando, né, os cadeados aí, né? Vocês já fizeram. A saúde pública enfrenta problemas sérios para combater a epidemia, pois faltam profissionais para atuar nos hospitais. Agora vocês vão fechar esse último aí, como ainda a vacinação para todos os brasileiros. Qual a solução possível para esse último período aí, né? Esse último item, como ainda a vacinação para todos os brasileiros. Qual a solução que vocês podem dar? Tá? Então, pensem nisso aí, tá? 3 minutinhos. Okay? E aí daqui um pouco eu abro, se vocês quiserem compartilhar o que vocês escreveram aí, tranquilo.
Deixa eu abrir aqui os comentários, tá? Como ainda a vacinação para todos os brasileiros, tá? Eu vou abrir. Para quem chegou depois, perdeu a live, ao final, né, a live vai estar disposta, né, disponível, né? Vai estar disposta também, né? Vai estar com vontade, né? Vai estar disponível, né? Aí no IGTV, tá? E as outras também, né? De repente tem alguma dúvida em relação lá, como é que eu faço esse tópico frasal? Retoma lá. Como é que eu faço um título, né? Que foi a minha primeira live. Tem algumas dicas, né? Não tem regras de como escrever um título, mas tem algumas dicas aí. Foi a minha primeira live, tá? Hoje em dia, né, é mais alternativo, né? Você fazer ou não um título, não é obrigatório, né? Mas de repente você vai prestar aí uma prova, alguma coisa, e aí você precisa elaborar um título, tem dicas importantes aí. E principalmente para a faculdade, né? Para curso de pós-graduação, aí que tem dicas importantes, né? Porque de um modo ou de outro o título te ajuda a elaborar melhor o seu texto, né? Porque aponta para aquilo que você vai trabalhar. Além de deixar muito claro o tema, né, que você está perseguindo. Tá? Ok? Bom. Deixa eu ir para a última partezinha aqui. Bom, pessoal, agradecer, né, a participação de todos. Está sendo super legal as lives, né? Então, de um modo ou de outro, hoje a gente começa a fechar um ciclo, né, que foi exatamente trabalhar com a estrutura. Na semana que vem eu retomo novamente, só que agora trabalhando um pouco com a pontuação. E aí a gente vai apontando, aí eu retomo a estrutura do texto, né? Depois a gente vai ver a argumentação. Então toda semana a gente tem um aperitivo aí, tá? Gostaria então, desde já, de agradecer, tá? Então sábado que vem a gente vai falar sobre a estrutura dissertativa, mais pensando na pontuação. Como é que eu utilizo o ponto, a vírgula, quais as regras, tá? Então acho que é bem interessante. Obrigado, Elza. Né? Então, para quem perdeu alguma live aí, está disponível, tá, no IGTV. Tá? E agradecer aí vocês. Tá? Um abração aí para vocês, hein, pessoal. Valeu, Thalita, obrigado. Bom final de semana, né?